Boa noite, mulheres lindas! Que felicidade estar aqui com vocês mais uma vez. É muito bom isso. A gente se sente muito bem porque vocês sempre dão retorno pra gente, dizendo que gostaram, dizendo que foi importante. Catiuxa já está chegando, dizendo que gostam de assistir as nossas lives. E isso é muito bom. A gente precisa realmente desse retorno de vocês para a gente poder aperfeiçoar também. Estava aqui falando, Cássio, que a gente gosta quando as mulheres dão retorno de que estão gostando, porque é sinal de que a gente está atendendo, né, a essas mulheres maravilhosas. Então, quando tem. Mas a gente também já recebeu sugestões, devo ponderar aqui, e uma sugestão que a gente está providenciando. Então, estamos aqui abertas para as sugestões de vocês, tanto para a gente melhorar, quanto de temas também, né, Kátia? Sem dúvida nenhuma. Boa noite para o pessoal que está aí online. Isso. Lindas, lindas mulheres, são sempre bem-vindas. Hoje nós vamos falar sobre as primeiras memórias, né, da infância, refletir sobre como isso reflete na nossa vida hoje. E é isso. Estamos sempre abertas aqui a saber a sua opinião, né? Qual assunto mais, para a gente ir descobrindo, né? O que é que vocês querem. Com certeza. E aí, em cima disso, a gente relembra aqui mais uma vez, né, o tema do nosso perfil, né, Tenda Vermelha das Bruxas. Olha, eu preciso dizer uma coisa que eu acho que eu ainda não falei. Eu amei esse nome, mas por um outro motivo. Porque vermelha sempre foi a minha cor predileta. Desde criancinha, já que a gente está falando de criança hoje. Oi, linda Edna. Boa noite. Eu vim descobrir isso há poucos dias, né, Cris? Não sabia que vermelho era sua cor predileta. Apesar Pois de é. tanto. Eu gostava da vermelha, do vermelho, lembro da cor vermelha desde antes de 10 anos de idade. Porque o meu pai, uma vez, quando eu pedi uma bicicleta, eu queria uma bicicleta, e aí ele falou, tá bom, qual é a cor da bicicleta? Aí eu falei, vermelha. Parecia que não existia outra cor no universo, só vermelha. Então, a tenda vermelha das bruxas, que não foi vermelha porque eu quis, ela é uma inspiração naquela maravilhosa tenda onde o mundo das mulheres era vivenciado, onde só as mulheres entravam, meninos não podiam, meninos ficavam do lado de fora, e onde as mulheres podiam fazer e acontecer ali, o que acontecia ali ficava ali dentro, inclusive, não saía. É um grande aprendizado para nós hoje, para as nossas confidências e para as nossas vivências nos círculos de mulheres, que a gente sempre ouve as condutoras comentando sobre essa necessidade, né? E onde as mulheres menstruavam, onde elas faziam os partos, onde elas faziam os abortos, onde elas faziam as suas curas, onde recebiam inspirações da grande deusa, porque era o momento da menstruação, e justamente no momento da menstruação que a gente está mais suscetível, está mais sensível para receber esses comunicados, né? Então, tenda vermelha era essa tenda que acontecia lá no passado das nossas ancestrais. E das bruxas, por quê, Cátia? Porque essa mulherada toda que estava dentro dessa tenda era tudo um bando de bruxa. Eu não sei, eu acho que tinha caldeirão lá dentro também, não tinha? Com certeza tinha. E com certeza tinha várias
referências às faces da deusa, né? As faces da grande mãe, né? Então, as bruxas é porque eu tenho certeza que todas nós somos bruxas. Às vezes uma ouvem esse despertar e outras não, mas que todas temos a capacidade de ter essa conexão maior com o universo criador, né? Com a grande mãe natureza, com a lua, com as ervas, com o nosso interior, com o nosso instinto e com nossa intuição, né? Então tudo isso faz de nós mulheres bruxas, sim, grandes curadoras, né? E essas mulheres que participavam dentro da Tenda Vermelha, elas tinham toda essa sabedoria, né? E se conectavam com toda essa energia, né? Verdade. Então, quando a gente é um grande aprendizado, né? Porque a gente percebeu que quando a gente estuda e lê e vai se informando, a gente observa que essas mulheres tinham essa intuição, essa conexão toda, justamente porque elas preservavam esse momento do ciclo menstrual, que era a menstruação, para vivenciá-lo de uma forma muito, muito, muito profunda e conectada. Então, quanto mais a gente se conecta com o nosso ciclo, com o nosso interior, mais a gente se cura e mais a gente desenvolve os nossos poderes bruxísticos. Né? Bonita essa palavra. Se não existe... mas essa palavra é bonita, hein? Essa é. Mas, Edna, isso sim, esse filme, Tenda Vermelha, ele foi feito baseado num livro, né, que também se chama Tenda Vermelha, e ele conta uma história de um tempo muito antigo, né? Muito, muito antigo. Acho que foi até antes de Jesus Cristo, né? Era aquele povo, não é? É porque ele situa, é porque eu não sou muito ligada nos conhecimentos bíblicos, então me desculpem. Mas ele fala, eu acho que quem que é? Eu não lembro os personagens direito, mas ele fala em personagens bíblicos, né? Eu também não lembro. Do Antigo Testamento. Eu não lembro os nomes todos, mas é do Antigo Testamento. Então ele faz essa referência histórica também, como se falasse de uma coisa que de fato aconteceu, né? Um fato real. E então traz mais essa vivacidade, né, para esse momento histórico, né, em que de fato as mulheres viviam juntas dentro da Tenda Vermelha. Verdade. Eu só tenho um único adendo, porque eu sei que às vezes é chato falar isso, mas esse filme, ele me confirmou para mim, mais uma vez, aquela história de que todo mundo fala que os livros são sempre melhores do que os filmes. Sim. E esse é mais um. Infelizmente, eu até queria, quando eu fui assistir, eu estava empolgadíssima, porque eu já tinha lido o livro. Então eu estava igual criança, assim, imaginando, gente, como eles vão fazer aquela cena? Gente, como é que eles vão retratar não sei o quê? Gente, como é que vai ser isso? Como é que vai ser aquilo? E aí, eu me decepcionei, porque a parte que, para mim, Cristiane, é a mais importante de todo o livro, e é a mais... que na verdade, dá base e dá, de fato, nomeia o livro Tenda Vermelha e o filme Tenda Vermelha, o filme não retrata, que é a menarca da atriz principal, da personagem principal. Então, dentro do livro existe uma descrição com uma profundidade de detalhes maravilhosos detalhes, descrevendo como é que aquela menina foi inserida no mundo da mulher e o ritual todo que foi feito para comemorar a sua menarca. E o que me deixou decepcionada, na verdade, foi que essa passagem do livro,
ela não foi nem citada minimamente no filme. Então, para mim, o filme perdeu muita qualidade assim, a seriedade de tratar o assunto ficou capenga, na minha opinião. Mas o filme é muito bom. Quando a gente assiste o filme só, sem assistir, sem ter lido o livro, a gente fica muito feliz. Mas lê o livro, que você vai ver que tem muitas outras coisas que obviamente não dá tempo para serem retratadas no filme e que assim, instigam a gente, né? A gente vai ficando refletindo sobre muito mais coisas do que só com a perspectiva do filme. Mas que bom que existe o filme. Já é uma divulgação de alguma forma do livro também. É sempre válida. Então, hoje a gente vai falar do quê, Kátia? Que a gente está aqui falando da tenda, né? E rendeu esse assunto da tenda, né? Quase daqui a pouco a gente esquece de falar do tema. Hoje nós vamos dar início aqui a essa reflexão sobre a nossa menina, a magia da nossa menina, né? A nossa criança interior. E hoje nós vamos começar a falar sobre as memórias que nós guardamos dentro da gente de maneira consciente e de maneira inconsciente, desde a gestação, né, quando nós estávamos na barriga da nossa mãe, como no início, logo no pós-parto, né? Vamos refletir um pouquinho aí sobre como isso tudo reflete. Isso. E aí, então, a grande mãe deu uma ideia pra gente, né, Kátia? Deu uma ideia da gente trazer duas convidadas. Olha só como é que vocês estão ganhando. A gente trazia uma, hoje a gente tem duas. E quem são essas convidadas de hoje, Kátia? São... São super especiais essas convidadas de hoje, hein? Para começar super. Esse nosso bate-papo de uma maneira bem conectada. Isso, exatamente. Bem-vinda, Andréia. Então, a gente vai pegar bem-vinda aí, Marta, não? Thaís, bom dia. Thaís. Eu cismo, que eu leio N e já acho que é Marta, não tem nada a ver. Desculpa, Thaís. Então, a gente vai sair e as nossas convidadas vão entrar. Não é isso, Cássio? Ela vai chegar. Aguenta aí. Ui. Tarananana. Olha aqui a nossa convidada, as nossas convidadas. Oi! Boa noite! Boa noite, pequena. Como é que você está? Eu estou bem, Cátia pequena. E aí, tudo tranquilinho? Você já lanchou? Já hoje eu já lanchei sim. Já estou com a minha barriga cheia. Cheia? Eu só comi melancia. Você sabe que melancia, eu sempre gostei de melancia? É mesmo? Eu gosto também, mas eu comi muito pão hoje. Ah, entendi. Comi uma melancia, tava gostosa, bem daquele jeitinho que eu comia lá quando eu era criancinha, menor que eu sou agora. É mesmo? É. Mas me conta, você se lembra de quando você estava na barriga da sua mãe? E eu lembro de algumas coisas. Não sei se eu lembro de tudo. Você lembra do quê? Ana, eu também não me lembro de tudo. Outro dia eu estava aqui tentando me lembrar de como é que foi, como é que eu me sentia. Que legal! É uma boa ideia de brincadeira. Vamos brincar disso, então? Brincar de lembrar de quando a gente estava na barriga da mãe? Gostei dessa ideia. Do que você se lembra, então?
Ai, olha, uma coisa que eu me lembro era de uma festa. Na hora que eu estava dentro da barriga da minha mãe, eu não lembro, eu não sabia bem direito o que, que era a festa. Eu lembro, eu ouvia cantando parabéns. E depois eu fui entender que era do meu irmão, porque a minha mãe, quando ela engravidou de mim, meu irmão tinha, eu acho que o meu irmão tinha alguns meses. Ele tinha poucos meses. Eu acho que ele só tinha 3 meses, sabia? Quando a minha mãe engravidou de mim. E aí, eu lembro do primeiro aniversário dele, que eu já estava dentro da barriga da minha mãe. E cantaram parabéns para ele. E eu fiquei lá dentro, pensei, poxa, nem posso assoprar a velhinha. Fiquei triste. É mesmo. Eu me lembro, quando eu estava na barriga da minha mãe, de que era muito tranquilo, muito tranquilo. A minha mãe trabalhava o tempo todo para lá e para cá, mas eu ficava ali quietinha. Não queria outra vida. Só ali, no meio daquela água toda, relaxando e crescendo na barriga da mamãe. Nossa, como eu crescia! Eu também lembro dessa parte da água, eu também lembro que tinha bastante água, mas ainda bem que a água era quentinha, né? E era escuro, era gostoso ficar ali dormindo e só recebendo comida. Nem precisava mastigar. Não, era muito bom. Agora, tinha hora que era muito barulhento, eu não sei pra você, mas tinha hora que era Natal, era Páscoa, era festa, aniversário, um monte de coisa, toda hora um vucu-vucu também, de festa pra lá e bateção de prato e comidas. E a minha mãe também trabalhava fora, eu lembro que ela deixava meu irmão na casa da minha avó, e aí ia trabalhar. Depois passava na casa da minha avó, pegava meu irmão e ia para casa. Eu também andei bastante com a minha mãe, viu? Minha mãe me carregou para muitos lugares. Isso eu me lembro. Sabe o que eu me lembrei agora? Que O logo que quê? minha mãe descobriu que estava grávida de mim, o meu pai estava viajando. Estava lá no Acre, em Rio Branco. E aí a minha mãe foi para lá, comigo na barriga. Olha só, Olha, eu já estava viajando. caramba, foi sua primeira viagem, então? Foi minha primeira viagem na barriga da mamãe, lá para Rio Branco. Nossa, tinha muito rio por lá. Andava de barco, eu ficava enjoada. Não tinha boas memórias dessa viagem, não, viu? E você sabe, o meu pai é do Acre. O meu pai nasceu. O meu pai nasceu em qual cidade? Agora eu esqueci. Eu vou perguntar para ele de novo. Foi em Rio Branco mesmo? Sabe que eu esqueci agora? Que vergonha, coisa feia, né? Eu vou lembrar. Daqui a pouco eu lembro e eu confirmo com você. Mas eu sei que meu pai nasceu no Acre. Em Cris Pequena, festa, eu só me lembro da escola da minha mãe. Minha mãe dava aula e tinha muitos alunos que faziam festa. Porque Natal e Ano Novo, eu nasci no Natal. Então, eu não estava na barriga da minha mãe nessas festas. Entendi. Pois é, então, eu nasci em julho. Então, em setembro, quando a minha mãe engravidou de mim, aí eu passei Dia das Crianças com meu irmão, né, ganhando presente. Passei na barriga da minha mãe. Depois passei o Natal, o Ano Novo e depois passei as férias do meu irmão toda de janeiro também na barriga da minha mãe. Aí o carnaval foi muita bagunça. Mas agora eu lembrei, você sabe, agora todo mundo vai saber a idade da Cris adulta. Sabe por quê? Vou contar o segredo dela. Ela não queria falar para ninguém, mas agora não vai ter jeito. O que acontece?
Quando a minha mãe estava quase para eu nascer, em julho, era o ano de 70, da Copa do Mundo de 70, e que o Brasil foi campeão. E ela dizia que o último jogo, todos os gols que faziam, todo mundo queria vir abraçar minha mãe. E ela com barrigão, e ela saía fugindo. Aí ela contou que ela foi para cima da cama de casal para ninguém subir na cama. Para ninguém abraçar. Aí ela disse que assim, sai daqui. Não quero, porque ela com barrigão e todo mundo vinha, mas não era uma pessoa, eram várias pessoas, vinham abraçar. E ela fugia e ficava em pé em cima da cama. Olha só que situação. Por isso que a Cris Grande diz que ela já nasceu tri. Porque foi o Brasil que foi tricampeão em 1970. Agora foi isso. Eu entendi. E Cris pequena, você lembra de quando você nasceu? Eu me lembro e não tenho boas lembranças dessa época não, viu? Não! O que aconteceu? Não, primeiro que eu tive dificuldade para sair da barriga da minha mãe. Queriam me expulsar de lá de qualquer jeito, mas eu não queria sair. Aí eu acabei sendo nascida, né? Entendi. E aí depois que eu saí da barriga da minha mãe, não me deixaram ficar com ela. Me levaram logo para outro lugar. E aí me levavam de vez em quando para poder ficar com ela. Só de vez em quando. É ruim isso, hein? Nossa! Mas você fez alguma coisa errada para não ficar com a sua mãe? Ah, não sei, né? Eu tava tão quietinha na barriga da minha mãe, tentava nem me mexer para ela não ficar triste comigo. Não sei por que fizeram isso, de separar a gente assim. É muito estranho. Mas você sabe que a minha mãe, ela foi para a maternidade, era a maternidade Nossa Senhora Auxiliadora, lá na Tijuca, aqui no Rio. Eu lembro, eu nasci na Tijuca, por isso que eu torço para Tijuca no carnaval, entendeu? A minha escola é a Tijuca. Então, quando eu fui para a maternidade na barriga da minha mãe, eu lembro que enfiaram na veia dela um negócio lá e disseram que era para eu nascer mais rápido. Eu não entendi nada. Eu falei, eu não sei para que tem que nascer mais rápido, porque não pode nascer na hora normal, né? Muito estranho. Mas eu sei que ela ficou lá deitada e aí eu acabei saindo dela pela xoxota dela mesmo e que o médico falou que estava tudo bem, que eu era normalzinha, que eu tinha o narizinho, os olhinhos e a boca, tudo normal. Mas esse negócio aí que você falou de levar para outro lugar, você sabe que agora você me lembrou de uma coisa? Eu acho que eu também fiquei nesse outro lugar aí sem a minha mãe, sabia? Porque isso que você falou antes, assim, lá dentro da barriga era escuro, mas lá fora tava tão claro demais, uma luz no olho, aquilo me incomodava. Eu lembro também que tinha muito barulho. Tiraram, me levaram para um lugar que tinha muito barulho. Era muito barulho. Era. E depois eu lembro que eu só fui para casa depois de alguns poucos dias. Que aí eu pude ficar mais tempo com a minha mãe. Entendi. Essa história aí também. Que a minha mãe ficou longe de mim, eu fiquei longe da minha mãe. Eu também não entendi nada. E olha, para falar a verdade, eu não sei nem como não me levaram para outro lugar diferente, porque era um monte de criança, não era? Era um montão de criança, um montão. Nem montão sabia. De criança. Eu fiquei, o meu medo também era
de ser levada para outro lugar, porque a minha mãe não estava ali comigo, o cordão umbilical já tinha cortado, não dava mais para eu ficar presa nela, e aí eu fiquei achando que ela tinha ido embora, que eu nunca mais ia ver minha mãe, e que ainda por cima, sei lá quem que ia me levar, porque ou se eu ia ficar ali para sempre, eu pensava muitas coisas. Mas depois também a minha mãe foi lá, me pegou e a gente foi para casa. Aí eu fiquei mais calminha, mas eu vou dizer para você que eu fiquei bem triste enquanto ela não me levou. É verdade, eu fiquei com medo também de ficar ali sozinha, abandonada, sem ninguém. Ai, muito triste. Mas bem, Cris, vamos mudar de assunto? Vamos brincar? Esse assunto está me deixando triste de novo, que eu estou me lembrando de como eu me senti. É verdade, né? Eu Vamos brincar de agora. Ou você quer brincar de que agora? Vamos brincar de... Ai, não sei. Qual é a sua ideia? Ah, já sei! Vamos brincar de cantar? Vamos! Vamos cantar aquela do Alecrim, pra gente ficar alecrim. Vamos! Adoro essa música! Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo, mas sem semear. Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem semear. Oh, meu amor, quem te disse assim que a flor do campo é o alecrim? Oh, meu amor, quem te disse assim que a flor do campo é o alecrim? Ei! Tchau! Depois a gente canta mais. Sim. Olá, mulherada linda, quem está chegando por aí, sejam bem-vindas. Nós estávamos aqui no nosso momento infantil. Exatamente, trazendo um pouquinho dessas memórias. Edna, você falou que não se lembra. A gente, na verdade, também não se lembra. O que a gente fez foi conversar com os nossos pais para rememorar um pouquinho, né, de como era uma vida das nossas mães na época da gestação, né? E no caso a Cris, que ainda tem a mãe dela aí com ela, né, pode conversar um pouco melhor, né, sobre quais eram as sensações e sentimentos desse período, né? E meu pai que me ajudou, né, a rememorar algumas coisas para a gente trazer aqui para vocês. E por que a gente fez isso? Porque tudo isso, essa historinha que nós contamos para vocês, elas interferem na nossa vida hoje, não é mesmo, Cris? Nós estamos aí iniciando um caminhar, né, para mostrar para vocês cada vez mais como essas memórias, ou não memórias, né, podem ficar no nosso subconsciente, especialmente esse período que a gente tratou hoje, né, que é um período da gestação e do nosso nascimento, né? De fato, ninguém se lembra desse período. São memórias que ficam guardadas no nosso subconsciente, mas elas interferem na nossa vida. Com certeza. Assim, eu não lembro de nada. Aliás, eu só lembro de coisas a partir dos meus, talvez, 3, 4 anos, assim. Mas 3, acho que foi uma coisa só. Lembrança mesmo, só depois dos 4, 5, por aí. E realmente, as histórias todas são porque a nossa mãe, a minha mãe contou. Meu pai não conta muita história, não. Minha mãe que me conta mais mesmo. E que são importantes, né? E interferem realmente na nossa vida numa intensidade que a gente não tem ideia, né? A Rosane está aqui dizendo, gente, estou praticamente sem internet. Ah, tá, tudo bem, não tem problema não. Se você não conseguir ver agora, Rosane, você vê depois, porque a gente vai deixar gravada, tá bom?
Então, a gente acha importante, a gente resolveu fazer esse teatrinho, né, de conversar, das bonequinhas se encontrarem, porque é diferente das bonequinhas falando e a gente falando, né? Fica mais caracterizado e a gente sabe que as crianças, quando são mais novas, elas têm mais lembranças, né? A gente vai perdendo lembranças também ao longo do tempo. Então, por isso que a gente resolveu trazer as crianças, né? Mas uma coisa que ajuda a gente a relembrar isso são as terapias. Inclusive, as terapias, ao mesmo tempo que a gente relembra as coisas ruins, a gente também relembra as coisas boas. Porque todas as pessoas têm lembranças boas e ruins. Então, como aqui a Edna estava falando, né, mais tarde, as brincadeiras de criança, né, de pular elástico, de amarelinha, de andar de bicicleta, enfim, que são coisas boas da infância, né, dependendo de qual classe social a criança ela tem brinquedos e brincadeiras diferentes, né, tem muitas crianças que ficam mais dentro de casa, outras crianças que vão para a rua, enfim. Mas as terapias, de uma forma geral, ajudam a gente nesse trabalho. E são fundamentais para a gente poder se curar dessas memórias de dor, né, Kátia? Sim, mas hoje especificamente nós viemos trazer essa memória de dor relativa ao abandono, né? Porque essa parte, essa primeira infância, né, o nascimento aí, todo mundo tem esse tipo de memória hoje em dia, né? Por causa do nosso sistema mesmo hospitalar, né? Então, o jeito de que todas nós, ou a maioria de nós nascemos, pelo menos, né? Ela tem essa característica, né? Da gente nascer, seja de parto normal ou de parto cesariana, né? Principalmente quando é cesárea. Os bebês acabam sendo levados da mãe, né? Exatamente para a mãe se recuperar, se restabelecer, e aí os enfermeiros limparem a criança, parará, parará, e aí depois já traz a criança para a mãe já toda enrolada, né, num paninho, limpinha, aquela coisa toda, né? Mas eles não param para pensar no efeito que isso tem para a criança e para a mãe também, né? Na quarta-feira nós vamos ter uma live muito interessante com uma amiga nossa que é doula. E aí ela vai trazer bastante para a gente. Como é que isso funciona, tanto para a mãe quanto para o bebê assim que nasce. Mas o que a gente pode afirmar hoje para vocês com esse gancho, né, que a gente trouxe, que é da dor do abandono, que é uma das primeiras dores que nós todos temos, né? Porque por conta desse nascimento da maioria de nós, então a gente fica com esse registro, né, de abandono por conta de sermos separadas logo que nascemos, né, separadas das nossas mães, registrado na nossa memória celular. Exatamente porque quando nós nascemos, ficamos assim perdidas mesmo, né? Todo mundo fica perdido. Sai de um ambiente e entra em outro ambiente completamente diferente, onde tudo é novidade. E onde a mãe não está ali, né, diretamente, nem o tempo todo. Então tem essas questões, né, que acabam trazendo essas memórias para a gente e ficam guardadinhos no nosso subconsciente. Verdade. O que acontece? Nós que somos pessoas adultas, nós sabemos. Quando a gente vai a qualquer lugar, a gente sabe para onde a gente está indo. Quando a gente volta para casa, a gente sabe que a gente está voltando. E a criança recém-nascida, ela não tem um desenvolvimento intelectual cognitivo para saber o que está acontecendo. Ela simplesmente é carregada para lá, leva para cá, leva para lá, igual um boneco, né? Bota para lá, bota para cá, vira de cabeça para baixo, limpa para cá, bota a barriga para cima, a barriga para baixo, abre a perna, fecha a perna, enfim. Faz todo ali, parece até que é um boneco, não parece que é uma pessoa. E a criança, ela não entende nada daquilo, ela não sabe por que tá bom, ela está tendo um imprevisto, vai ver depois. Tá bom, querida, vai lá.
A criança não sabe o que está acontecendo, ela não sabe por que ela não está com a mãe dela. E a gente acha que está tudo bem porque a gente sabe. Mas a gente tem quantos anos, né? A gente é adulta, a gente está vendo tudo. A enfermeira vai na mãe, vai na criança, vai na mãe, vai na criança. A mãe lá longe da criança nem sabe onde a criança está também, não sabe como é que a criança está, se ela está do jeito que estão dizendo que está de verdade, né? E, enfim, e a criança nem, enfim, né? Então, é muito complexo isso para as emoções, para a estrutura emocional, psíquica e mental mesmo da criança, porque ela não está entendendo nada. E, além disso, tem uma coisa que é muito interessante, que eu já ouço várias pessoas que são da área da saúde ou da área da obstetrícia também, mas que tem uma vertente diferente, tem uma visão diferenciada, e elas dizem que nós precisamos conversar com as crianças, mesmo as crianças que estão na barriga, mesmo as crianças que são recém-nascidas, e explicar tudo para elas como se elas tivessem 4 anos de idade, que seria uma idade que a criança já interage bem, né? Entende e responde às nossas questões. Porque não é racionalmente que a criança vai entender, ela vai entender emocionalmente. Então, eu já ouvi muitas pessoas dizendo que se uma mãe precisa viajar de avião e precisa levar o bebê, ela conversa com o bebê e explica para o bebê tudo o que vai acontecer. E aí a criança fica mais calma. Muitas vezes as crianças ficam nervosas dentro do avião e começam a chorar por diversos motivos. Mas um deles também é esse ambiente fechado, um monte de gente, aquele falatório, um monte de vozes que ela nunca ouviu. É um ambiente completamente estranho. E ainda pior se a mãe fica nervosa. Se a mãe está ansiosa, se aquela viagem tem algum significado especial, se aquela viagem é de urgência, ou se a mãe está tensa exatamente porque está levando o bebê recém-nascido, que nunca saiu com o neném para lugar nenhum, enfim, e ela está sozinha. Então, são inúmeros fatores. Mas o importante é a gente conversar com as crianças. Porque, de alguma forma, o contato da nossa voz com a criança, a mãe falando com a criança vai se acalmar, a criança vai entender no nível dela. Agora, a gente tratar aquela criança como se ela, entre aspas, não existisse, porque a gente não fala com ela nada, carrega pra lá, carrega pra cá, é um saco, né? Fica andando pra lá e pra cá, a criança não se sente fazendo parte daquilo dali. É diferente, né? Do que a gente que é adulta, quando as pessoas não conversam com a gente já fica ruim, já se sente mal, não se sente bem, que dirá também a criança que está sendo ignorada ali, né? Nós adultos, né, sempre julgamos que as crianças não entendem nada, né? Então daí não é preciso ter explicação, fala nada, né? O que a Rosane está falando aí é exatamente isso, Rosane. Tudo na vida da nossa mãe, né? O que se passa com ela enquanto ela está gestando a gente, ou qualquer interferência que há no momento do parto, acaba interferindo na gente, de várias maneiras, na nossa autoconfiança, nos medos que a gente tem na vida, nas nossas escolhas profissionais, na parte financeira, nos relacionamentos, né? Tanto com amigos quanto relacionamentos amorosos. Tem uma série de interferências que a gente vai começar a abordar um pouquinho de cada vez a partir de hoje, né? Com várias ajudas aí, com pessoas amigas, né? Que vão aí ajudar a destrinchar um pouquinho mais esse caminhar, né? Mas a verdade é essa, e sempre é importante nós mulheres que estamos aqui juntas hoje na tenda vermelha das bruxas, né? Que a gente já tem um pouquinho mais de consciência, é que a gente entenda realmente a importância de cada uma das terapias que existem hoje em dia,
né? Tanto psicologia tradicional quanto as terapias holísticas todas, né? Que existem aí vários tipos, que elas estão aqui para ajudar a gente e que a gente consiga, através delas, trazer essa cura de alguma forma, né? Essa consciência em algum nível do que aconteceu na nossa infância que pode estar interferindo hoje, mas com o intuito de curar, de resolver, não no intuito de ficar culpando o que aconteceu lá atrás, justificando o que aconteceu lá atrás, né, em relação ao que a gente vive hoje. A intenção de trabalhar a nossa criança interior é fortalecer o nosso eu hoje, eu adulta, para ser forte, né? Assim, forte no sentido de conseguir tomar as rédeas da minha vida e fazer a minha vida acontecer, né? Eu preciso tomar consciência sobre várias coisas. E para isso, para estar repetindo padrões que muitas vezes são inconscientes, né? Que são dos nossos pais, dos nossos avós, bisavós, enfim, para não ficar com essas crenças que muitas vezes limitam a gente e que também, a maioria das vezes, acabam vindo da nossa ancestralidade. Então, quanto mais consciência a gente toma sobre tudo isso, mais fácil é da gente perceber e fazer diferente na nossa vida hoje, né? E assim, devagarinho, a nossa vida vai caminhando cada vez mais, de uma maneira mais leve, e a partir do momento que a gente toma um pouco mais de consciência. Na verdade, às vezes, Cris, nem toma tanta consciência assim, não. Porque tem algumas terapias que a gente acessa algumas coisas, que essas curas são feitas, que eu estou pensando, estou falando aqui, estou pensando, que na verdade elas são feitas a um nível energético que a nossa consciência não alcança. Eu digo isso porque eu sou terapeuta. Né? Eu sou terapeuta, eu trabalho com cristais, com meditação, com mesas cristalinas, com reiki, e eu sei que isso acontece. Tem muita coisa que é trabalhada nas mesas cristalinas, através da energia dos cristais, que a pessoa não alcança, mas que eu tenho certeza que foi trabalhada. Então, aquela liberação é feita em algum nível, mas a partir do momento que a gente se permite, né? Que a gente se permite estar ali, que abre o nosso campo energético e emocional para que aquele trabalho possa ser feito. Sim, né? Sim, exatamente. É interessante isso, porque é a história da gente se permitir, da gente se abrir, porque o que a gente viveu, a gente sabe que racionalmente que já passou. Mas muitas pessoas não têm a consciência de que mesmo tendo passado há muitos anos, continua interferindo. Né? Então, como a Rosane está aqui falando, descrevendo, né, as dificuldades lá do parto dela com a mãe dela, que não tinha passagem, que deram também o líquido para facilitar a passagem. Enfim, então... Esse sofrimento acaba passando. Ela diz aqui que a mãe sofreu muito no parto, né? Então, isso tudo é importante ser olhado. Sim, sim. Porque o que acontece? Aquele post que a gente fez, né, Kátia? O que a mãe vive, a criança vive. Na legenda a gente explica isso, né? Quando a mãe tá passando por alguma situação difícil, a criança percebe aquilo como sendo ela que esteja passando. Então, tudo que a gente já sabe que tudo que a mãe passa durante a gestação e na hora do parto, aquilo também fica registrado para a criança. E nos 3 primeiros anos de vida também, porque nós, seres humanos, somos o ser animal que é mais dependente, né? Mas ela padeceu a noite toda esperando dilatação. Você imagina? Olha a ansiedade que se cria aí para fazer um parto normal e a criança ali sentindo aquela ansiedade toda da mãe. Aí, às vezes, a gente cresce e não sabe por que é ansiosa. Né? Então, enfim, o que aconteceu ali? É para eu nascer? Não é para eu nascer? É melhor eu ficar aqui dentro? É melhor eu ir lá para fora? As dúvidas todas que a gente tem, as incertezas, as inseguranças. A bolsa não arrebentava e ela cheia de dores. Porque também a gente não pode esquecer que o bebê, quando está dentro da barriga da mãe,
ele, na verdade, ele se sente parte do corpo da mãe, né? Exatamente. Ele não tem ainda o entendimento de que ele é uma coisa separada. Por isso demora também um bom tempo para a criança entender que ela é separada da mãe, ela e a mãe não são a mesma pessoa, né? Elas têm vidas diferentes, batimentos cardíacos diferentes, né? E para o corpo da mãe também entender que a criança não está mais ali, fisicamente falando, Sim. né? Porque esse corpo físico, ele se acostuma a ficar ali com uma outra pessoa, né? Dentro do corpo. Então, depois que o bebê sai, também demora um pouco para o corpo da mãe mesmo se restabelecer, fisicamente falando, psicologicamente, emocionalmente, hormonalmente falando, né? Pelos diferentes hormonais. Então, tem muita coisa que acontece, né? Com essa mãe e com esse bebê. Sim, sim. E é por isso que tem. Agora eu esqueci qual é a linha educacional que fala que no quarto da criança é importante que tenha aquele espelho que não quebra, que eu esqueci até o material também de que é feito, porque é justamente isso. Para a criança poder se ver, e porque a criança, se ela não se vê, ela fica com essa sensação durante mais tempo. Porque ela vê a mãe e reconhece a energia da mãe. E ela vê as outras pessoas, mas ela não se vê. Então, tem uma linha educacional que diz que é importante no quarto do bebê ter um espelho para ele se ver de vez em quando. E que isso ajuda na construção da própria identidade. E ele vai se separando da mãe, entendendo que ele é uma pessoa e a mãe é outra pessoa. Então, toda essa construção, ela vai se dando aos poucos. Mas na medida que a gente tem muitas dificuldades, se o parto foi difícil, se a gravidez também foi difícil, e se a criança foi separada da mãe, corta o cordão umbilical muito cedo, para poder resolver aquilo ali, né? Muitos médicos que propõem as cesarianas, e nem sempre as cesarianas são necessárias, porque tanto a mulher tem medo de cesariana, tem essa crença, né? Cesárea não, de parto normal, desculpa. Essa crença que vai doer, que vai isso, que vai aquilo, que vai não sei o quê. Pode até ser que doa, sim, mas é um terrorismo que é colocado em cima e o médico não quer ficar ali horas e horas esperando aquele parto, que nem a Rosana estava falando, né? Que aí no final das contas estoura a bolsa para poder fazer nascer a criança e aí tem um monte de intervenções que são feitas e que não fazem parte da natureza da criança. A criança de verdade não teve o tempo dela para poder nascer. Então, assim, são tantos fatores que interferem, que realmente, se a gente, depois que cresce, não recorrer a alguma terapia que seja, né, conveniente para a gente, que a gente se sinta bem, que a gente confie, que se sinta confortável, a gente vai carregar aquilo dali durante a vida toda e atravancando a vida de um jeito que a gente não vai nem saber para onde está indo, né? Não vai nem conseguir idealizar o que eu quero, né? Então, é muito importante a gente ter a gente quis levantar essa questão do nascimento, dessa separação, porque a criança realmente sente esse abandono. A criança sente essa separação, porque ela não percebe mais a energia da mãe ali naquele campo, né, próximo a ela, e ela não sabe o que vai acontecer. Então, aí leva a criança para perto da mãe, depois retira de novo. Então, é uma memória de abandono em cima da outra memória, em cima da outra memória, em cima da outra memória, reafirmando tudo aquilo, até a criança e a mãe saírem da maternidade. Então, isso tudo que a Catiuxa falou. Quando a gente, às vezes, está insegura na vida, num relacionamento, a gente sempre acha que vai ser abandonada, que a pessoa não vai ficar com a gente. Qualquer coisinha que a gente faz de errado, a gente já fica em pânico porque a outra pessoa pode brigar com a gente e pode querer acabar com tudo. Enfim,
né? Ou então até numa relação de amizade também, se a gente fala ou faz alguma coisa e acha que a pessoa não vai gostar do que a gente falou e vai querer acabar a amizade, enfim. Então, na escola, para aprender, isso interfere no cognitivo da criança também. Nossa, assim, é uma lista maior do que a contraindicação de qualquer remédio da farmácia. Cada pessoa lida de um jeito com isso, né? E tem outros abandonos também que acontecem na vida de algumas pessoas, né? Quando, por exemplo, a mãe não pode criar a criança e por algum motivo ela deixa essa criança com outras pessoas, né? Seja num lar de adoção, seja com algum familiar, mas de fato a mãe não está ali disponível para essa criança, né? Nessa vida moderna que os pais têm que sair para trabalhar e a criança acaba ficando, né, ou numa creche, ou com alguma cuidadora, né? Isso pode trazer também essa sensação de abandono. Então, existem vários fatores que podem trazer isso. Né? E como nós, como mulheres adultas, olhamos para isso hoje, né? Para curar e para libertar essa energia que a gente não precisa trazer para a gente. Né? Tudo isso passou, a gente não precisa mais conviver, nem guardar, nem repetir esses medos, essas inseguranças, por conta dessas memórias de infância. Né? Então, nós, como mulheres adultas, temos a capacidade, né, de olhar para isso com carinho, com cuidado, com todo o amor próprio e respeito ao nosso próprio tempo, né, e fazer diferente da nossa vida. Né? Não usar isso como desculpa para a nossa vida estar atravancada em algum aspecto. Né? Nós somos adultas e podemos, né, escolher fazer diferente. Né? Sim. E sair daquela situação de assim, eu sou assim mesmo. Né? Essa é uma zona de conforto. Né? É uma zona de conforto que a gente. É aquilo, tá ruim, mas tá bom. Deixa assim mesmo. Não vou mexer nisso, não. E a gente não vai prorrogar uma experiência satisfatória para a gente, porque a gente ainda não está no tempo de olhar para aquilo. Ok, cada pessoa tem seu tempo, isso é verdade. Mas depois que a gente percebe que existe algum incômodo e a gente não tem, como a Kátia falou, a gente agora é adulta, a gente percebe o incômodo e faz o que com ele? Continua, tudo bem, o incômodo está aí, ele vai continuar aí. Então, é uma decisão que a gente também precisa tomar de que essa vida eu não quero ela para mim. Isso não tá bom, eu preciso realmente tomar uma definição, tomar um rumo e decidir realmente que eu tenho condição de encaminhar de outra forma. E tudo é possível. Hoje, a quantidade de terapias que existe é uma coisa incrível. Assim, parece que cada mês surge uma terapia nova e que a gente pode dispor para a gente resolver. Eu sou, né, tem a rata de praia, eu sou rata de terapia. Cada uma que aparece nova, eu pego meu caderninho, vou lá e escrevo. Tá na lista, né? Essa aqui é a próxima. Porque é isso, assim, desde assim, sei lá, acho que desde meus 20 anos, que eu percebia que tinha alguma coisa que me prendia. E eu fiquei durante muitos anos sem entender o que era. E passando, ia fazendo terapia e fazia outra terapia. Terapia que eu tô falando são várias, tá? Não é só psicoterapia, não. São várias. E faz uma e sai, aí não veio o que é, e vai na outra. Enfim, e até que eu cheguei no Renascimento, foi quando eu de verdade consegui ver o que era. E o Renascimento trouxe para mim toda essa história de percepção de que muita coisa está lá atrás. Né? O que a gente hoje chora não é de hoje. A maioria das vezes, a grande maioria das vezes, é porque aquele acontecimento de hoje está relacionado com alguma coisa lá de trás que a gente ainda não conseguiu resolver e que aí ele reflete hoje, aquela situação que a gente viveu agora,
está refletindo e está trazendo para a gente alguma associação de uma vivência antiga. Então, aí a gente chora hoje, aí a gente acha que é só por causa de hoje. Aí a gente culpa a pessoa de hoje, né? E acaba com os relacionamentos, seja que tipo for, e diz um monte de desaforo e tal, quando aquilo muito provavelmente tem conexão com algo lá atrás. Então, se a gente consegue ir lá na origem, a gente vem limpando um monte de coisa aí no meio do caminho de uma forma mais tranquila. E a gente passa a viver o agora com a emoção e a intensidade só do agora. É isso mesmo. Cris, deixa eu fazer uma pergunta. Que horas são, sabe? As horas? Tô sem relógio. Vou ver aqui a hora, então. Ixi, 8 horas, menina. A gente já fala, hein? Fala bastante. Então, mulherada, por hoje é só. Quarta-feira teremos live de novo às 19 horas. Vão refletindo sobre tudo isso que a gente conversou hoje, com muito carinho, com muito amor. Não percam as nossas próximas lives, porque esse assunto vai continuar ainda aí pelo mês inteiro. Teremos convidadas muito especiais, né, fortalecendo esse time aí para a gente conversar sobre essa criança interior. E é isso. Nos vemos aí nas postagens, qualquer coisa que vocês quiserem falar com a gente, estamos aqui. Diga, gente. É para você lembrar as mulheres do nosso link da bio. Ah, é verdade. Menina, isso é novidade, eu já estava esquecendo. Novidade. Não pode? Isso é, a partir de hoje, isso. Nós temos agora um link na bio. Vai lá na bio, tem um link maravilhoso lá para você se inscrever. Vai colocar lá seu nome, seu e-mail, seu telefone, para você participar do nosso grupo do WhatsApp, um grupo VIP da Tenda Vermelha das Bruxas. E lá vocês vão saber de todas as novidades em primeira mão. Não percam, porque está vindo muita novidade por aí. Tanta que até eu estou esquecendo o que tem que falar. Então, corre lá no link da bio. É sério mesmo, Tenda Vermelha das Bruxas, e vai acompanhando aí, que eu tenho certeza que você vai gostar. Compartilha com as suas amigas também. Toda mulherada é bem-vinda. Vamos juntas aí, nos curando e nos fortalecendo. Isso. E só para vocês ficarem tranquilas, esse grupo não é de bom dia, boa tarde, boa noite. É um grupo fechado e onde a gente só vai colocar as informações que vocês vão receber de primeira mão sobre as atividades, toda e qualquer atividade que a gente fizer, vocês serão as primeiras a serem informadas. Então, se inscreve lá e a gente se vê no Instagram, no YouTube, no WhatsApp e nas lives. E quarta-feira a gente volta. Tem no YouTube ainda, tem muito vídeo no YouTube. Também você pode ir lá para ver, tranquilo. Beijo, mulherada linda. Beijo, Cris. Até quarta-feira. Boa semana para todas. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.